Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Eu sei, muito provavelmente você está se perguntando, não tem Cripto Minuto geralmente na segunda-feira, então o que fez ter esse episódio excepcionalmente hoje? Bom, esse último final de semana foi, sem sombra de dúvida, um final de semana recheado de emoção para quem acompanha o mercado cripto. Na última sexta-feira à noite, o SVB, o Silicon Valley Bank, quebrou, faliu. E na hora que ele faliu, isso acabou causando um pequeno colapso momentâneo, sim, mas um pequeno colapso no mercado cripto. E o porquê? A Circle, que é a emissora da stablecoin de dólar americano, o USDC, anunciou que utilizava o SVB para guardar o lastro da sua stablecoin, ou seja, parte do lastro da USDC estava no banco SVB, que anunciou que faliu, que quebrou, que estava sofrendo intervenção do governo federal na última sexta-feira. Inicialmente eles falaram que parte das reservas em cash estavam depositadas no SVB e depois eles revelaram o valor. Pois bem, a USDC tinha, naquele momento, de lastro total, de tokens emitidos, né? Então, consequentemente, de lastro total, cerca de 43 bilhões de dólares, entre 42 e 43. Desse total, 33 e alguns quebrados, estava em título americano, títulos de curto prazo, geralmente entre 30 e 60 dias, ou seja, nada muito longo. E a outra parte, aproximadamente 9 bi de dólar, estava em cash. Cash dividido entre 6 bancos parceiros. E um desses bancos parceiros era justamente o Silicon Valley Bank, o SVB. E dentro do SVB, a Circle anunciou que tinha cerca de 3,3 bilhões de dólares. E naturalmente, quando isso foi anunciado, o que aconteceu? Teve um pânico no mercado, normal, com a potencial perda de lastro da USDC. E aconteceu uma queda, perdeu o PEG. Ao invés de valer $1 americano, a USDC chegou a bater durante o final de semana, chegou a bater 89 centavos de dólar americano. Ou seja, teve uma queda bastante considerável, uma queda bastante intensa, sem muita gente saber para onde ia. Isso naturalmente causou um pânico no mercado. Porque, sejamos sinceros, um colapso numa stablecoin do tamanho da USDC hoje é capaz de criar um colapso em todo o ecossistema, pelo menos durante um tempo. Para vocês terem uma ideia, hoje em capitalização de mercado, a USDC é a quinta maior. Pois bem, bateu 89 centavos de dólar, mas ao longo do final de semana isso veio se recuperando. Nesse momento que a gente está gravando o Cripto Minuto, por exemplo, cada USDC está 0,9892, ou seja, está quase 99 centavos de dólar de volta. Mas o que causou essa recuperação? Primeiro, a notícia do próprio SVB, do próprio banco, de que detinha cerca de 75% a 80% dos fundos depositados. Ou seja, se cada depositante tivesse perdido 20%, a perda da USDC seria de cerca de 600 milhões de dólares. O que, sejamos sinceros, é muita grana, óbvio, mas não era nada muito considerável perante o lastro total. Eles conseguiram recuperar isso em menos de um ano com o título de governo que eles têm, com a taxa de juros atual, né, dos Estados Unidos. Mas, além disso, ocorreu uma comunicação do governo dos Estados Unidos falando que todos os depositantes terão seu dinheiro de volta. Não se sabe se vai acontecer alguma intervenção do governo nesse sentido, mas ao longo do dia de hoje, segunda-feira, dia 13 de março, a gente vai ter mais notícias. Então, aparentemente, a USDC está recuperando seu lastro. Vale ressaltar que não foi só a USDC que perdeu o PEG de $1. Outra stablecoin que perdeu o PEG de $1 foi a DAI, porque a DAI tem na sua formação de preço outras stablecoins. E uma boa parcela é formada em USDC. Então, nesse momento, por exemplo, uma DAI também está 0,9892. Ou seja, está numa cotação bastante similar, bem próxima à cotação da USDC. E como se não bastasse isso tudo que aconteceu durante o final de semana,
Na noite do último domingo para segunda, ou seja, de ontem para hoje, os reguladores dos Estados Unidos determinaram em caráter de urgência a liquidação total do banco Signature Bank. Além disso, o Fed colocou o banco na lista de instituições que receberão ajuda para ressarcir os seus clientes. De acordo com os reguladores, os casos do Silvergate, que foi uma liquidação espontânea, e do SVB trouxeram um alto risco de contágio para todo o sistema bancário. E para impedir uma quebra generalizada, um efeito dominó, o Tesouro determinou a liquidação do Signature. Abre aspas, também estamos anunciando uma exceção de risco sistêmico semelhante para o Signature Bank, em Nova York, que foi fechado hoje por sua autoridade estadual. Fecha aspas. Disseram o Tesouro, o Federal Reserve e o FDIC. O FDIC é o Federal Deposit Insurance Company, que é similar ao FGC brasileiro, em um comunicado conjunto na noite do último domingo, ou seja, na noite de ontem. Os reguladores bancários disseram que os depositantes do Signature Bank terão acesso total aos seus depósitos. No caso do SVB, o seguro do FDIC, que é, de novo, similar ao FGC brasileiro, cobriria menos de 3% dos depósitos. Contudo, que nem a gente já falou ainda agora, o banco tenta aprovar medidas para garantir, o governo, na verdade, tenta aprovar medidas para garantir que todos os clientes também tenham seu dinheiro de volta, independente do valor. Ou seja, provavelmente, nos próximos dias, ainda essa semana, a gente vai conseguir ver algumas consequências e vai conseguir ver se haverá ou não um quebra-quebra generalizado de banco dos Estados Unidos. E o que aconteceu com todas essas notícias? O Bitcoin está experimentando, não só o Bitcoin, mas como as principais criptos, estão experimentando nas últimas 24 horas uma valorização considerável. O Bitcoin, por exemplo, agora nesse instante de gravação está cerca de 22.100 mil dólares, com uma variação de 27% nas últimas 24 horas, e o Ether está cerca de 1.582 dólares, também com uma variação de cerca de 7% nas últimas 24 horas, 7% positivo. Então, o Bitcoin foi criado em 2008 como uma resposta à crise bancária, como uma resposta à crise de confiança nos bancos, e aparentemente, nesse momento, a gente está voltando para uma crise de confiança bancária. A gente vai acompanhar aqui no Cripto Minuto o que vai acontecer e, naturalmente, a gente vai trazer para vocês assim que possível.